Nesse vídeo, seguindo a ideia da ferramenta de Dynamics, a gente vai falar um pouquinho sobre os brushes. Então aqui no caso eu tenho esse modelo, ele tem uma jaqueta, né, e ela é aberta aqui na frente. E essa jaqueta, ela foi modelada, não foi utilizada aqui o Dynamics ou o Spotlight para poder criar essa jaqueta. Foi utilizado aqui no caso um extract, né, eu extraí aqui a jaqueta do personagem. E aí fui modelando aqui, coloquei algumas subdivisões, fiz também a parte interna dessa jaqueta. Então assim, funciona, você consegue ainda assim simular, né, o que a gente tem aqui modelado. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados para a gente não perder o nosso modelo ou ocorrer algum problema aí que deixe, né, com baixa qualidade também a nossa simulação. Esses cuidados, a primeira coisa seria a parte interna. Não é interessante você ter a parte interna do modelo quando você está trabalhando com essa simulação. Funciona também, só que nesse caso, se eu simplesmente fazer aqui a simulação, né, aqui ela está caindo, eu vou ativar a nossa colisão, faço aqui novamente. Aí você vê agora que ela está fazendo aqui a simulação, só que a parte de dentro do modelo ela está tendo aqui intersecções com a parte de fora. Isso porque ela está colidindo, né, com o modelo lá dentro, está sendo jogada aqui para fora, então não é tão interessante você ter esse modelo aqui com a parte de dentro. Só que aí a gente tem um outro caso, né, que simplesmente temos subdivisões e se a gente simplesmente deletar isso aqui vai ter problemas, ele não vai aceitar. Então para a gente utilizar esse cara, a gente precisa clicar nesse botão aqui de Freeze Subdivisions, que nesse caso ele vai guardar, né, as informações em high poly desse modelo na nossa memória. E aí eu posso fazer minhas alterações e depois reprojetar esse cara. Então aqui eu vou utilizar o Ctrl Shift Click, isolo aqui, né, a nossa parte de fora. Vou vir aqui embaixo em Modify Topology e utilizar o Del Hidden para deletar o que está escondido. E agora sim, eu vou utilizar Freeze Subdivision novamente. E aqui a gente tem, né, o modelo sendo reprojetado na nossa malha nova. Então assim ficou somente a casquinha aqui do modelo, né, da parte de fora, com as subdivisões e os detalhes. Lembrando que essa opção não é possível se você tiver layers, então você vai ter que dar um bake nos layers antes, para depois utilizar aqui o freeze. E agora, né, com essa casquinha vai ficar muito mais fácil, eu posso simplesmente diminuir a minha subdivisão aqui, fazer a simulação novamente, e ele vai fazer a simulação sem nenhum tipo de deformação aqui entre o modelo, né, porque ele não tem a parte de dentro ali. Uma coisa importante é quando você tem algumas subdivisões, dependendo da quantidade de polígonos que você tiver, não vai ser possível fazer a simulação ou ela vai ficar muito lenta. Né? Nesse caso aqui eu tenho 302 mil polígonos, né? 302 mil pontos, na verdade, nessa jaqueta. E se eu simplesmente rodar aqui a simulação, ele vai me dar essa mensagem dizendo que eu tenho o número máximo aqui embaixo colocado, né? Então não é possível fazer essa simulação. Eu poderia apenas aumentar esse cara, só que dependendo, né, do seu computador aí, se você aumentar esse número vai ficar muito pesado, então vou manter ele padrão e vou apenas diminuir aqui no slider, que vai ficar bem mais fácil, né? Vai ficar mais leve, e aí ele vai conseguir fazer a simulação e depois lá na frente, né, quando eu aumentar aqui a subdivisão, ele vai ter aqui os detalhes ainda assim na minha malha. Aqui eu vou dar Ctrl Z para a gente voltar no original. E aí aqui, sempre que você tem, né, uma malha aberta, e você começa a fazer simulações, né, por exemplo aqui se eu simplesmente deixar ela cair, você vai ver que tudo vai ficar bastante mole, assim, por exemplo aqui ó, você tem a parte da gola dele caindo. Eu posso também desativar a gravidade, né, nesse caso aqui não é tão interessante fazer a simulação, devido, né, a jaqueta ter essa parte aberta, então ela sempre vai puxar, né, ela para a lateral, que não vai ficar tão interessante. Eu posso também utilizar aqui o Inflate, nesse caso se eu fizer isso, você vê que a jaqueta vai ficar no lugar, só que ela vai começar a inflar e vai também fazer aqui a abertura, né, aumentar ainda mais. Então uma ideia é sempre trabalhar com máscaras, né, eu posso simplesmente fazer uma máscara aqui na lateral. Inclusive é interessante a gente trabalhar também com polygroups, nesse caso aqui. Você vê que eu tive que fazer a máscara aqui manualmente, né, e aí quando eu coloco a simulação, você vê que ela vai ficar no lugar, só que ainda assim isso é uma coisa que demora um pouco para ser selecionado. Então uma ideia aqui é simplesmente a gente diminuir a subdivisão. Vou utilizar aqui o laço para a gente criar aqui alguns polygrupos. Então isolo nessa parte aqui com Ctrl Shift, no caso aqui até nas laterais e também aqui na parte de baixo. E agora que eu tenho, né, as bordas aqui isoladas, eu vou converter essas bordas em um novo polygroup. E aí fica muito mais fácil, né? Sempre que eu tiver que selecionar, eu posso ativar aqui o gizmo, seguro o Ctrl, dou um clique, ele já seleciona para mim aqui essas bordas. Ou você pode apenas clicar na blusa, né? Ele vai selecionar as bordas aqui, isolando o centro, né, das bordas, e aí eu posso rodar a simulação. E você tem aqui a blusa no mesmo local, né, fazendo só a simulação ali que a gente precisa. Aqui eu também vou colocar um polygroup diferente, né, já que eu tenho esse loop aqui bem colocadinho. Então fica bem mais fácil para eu poder ajustar. E agora eu só dou um clique aqui nas bordas, que vai fazer para mim aqui a máscara, inverter a máscara e posso fazer a minha simulação. Então fica bem mais interessante, bem mais simples de mexer, né? Posso inclusive utilizar aqui o Expand, fica bem mais interessante ali nossas deformações. Só que aí, sempre que você estiver trabalhando com uma roupa que você já modelou, nem sempre você vai querer ficar utilizando a simulação, justamente porque ela vai acabar quebrando, né, aqui toda a modificação que você já fez, né? Pode acabar aí deformando algumas áreas que você não queira. Então, o que é interessante, às vezes, é utilizar os brushes, né, de cloth que a gente tem aqui, os brushes novos,
porque isso vai deixar a sua malha com mais qualidade, você vai conseguir fazer a simulação de uma forma mais direcionada. Então, falando aqui de brushes, a gente tem várias opções aqui dentro. O que eu mais gosto de utilizar seria esse Cloth Hook, que é bem interessante aqui, que você consegue pegar, né, numa única parte aqui do modelo, segurar, arrastar para cima, ele vai criando ali algumas dobras, né, de uma forma bem bacana. Às vezes, quando você está fazendo essa simulação, ele vai acabar fazendo algumas marcas aqui no seu modelo, por exemplo, esses caras aqui. Você vê que ele está juntando aqui no modelo, né, ele acaba detectando o que está embaixo e acaba deformando. Então, assim, uma ideia que eu gosto bastante de trabalhar sempre aqui dentro do ZBrush são os layers. Isso aqui ajuda muito, né, para a gente conseguir manter a qualidade da nossa malha. Então, assim, eu posso criar um layer e considerar que esse cara aqui seria, né, a opção para a gente fazer algumas dobras. E aí, se eu simplesmente passar esse brush agora, você vê que ele não vai ter efeito, porque o meu modelo está acima do recomendado, né? Você vê que ele tem 302 mil e aqui eu tenho 250 mil. Isso porque minha subdivisão está no máximo. E ela está no máximo porque para você criar um layer, você precisa ter a divisão aqui no máximo. Então eu posso simplesmente diminuir agora, né, com o meu layer criado aqui. Eu vou só diminuir esse cara aqui, colocar em 3, ele já fica com menos ali. Aí eu posso agora sim fazer a minha simulação desse tecido. Só que aí, por que é interessante, né, a gente utilizar o layer, né, nesse momento aqui, para a gente conseguir fazer essas dobras e não fazer diretamente aqui na nossa malha sem estar utilizando o layer. Porque você viu que ele acaba deformando aqui, né, quando eu estou utilizando as dobras. Você vê que ele tem ali a detecção. E aí a vantagem agora é que eu posso apenas desativar esse layer aqui. Vou vir aqui embaixo, Morph Target, Store Morph. Volto aqui agora no nosso layer, né, deixo ele gravando e utilizo o brush de Morph Target. E posso vir retirando aqui algumas áreas, né, que estão deformando. Então assim, ao invés de eu ficar dando smooth, né, e tentar aqui corrigir esse cara e estragar, né, os detalhes que eu já tenho, eu posso simplesmente utilizar o Morph Target e ele já vai voltar, né, essa malha para mim na forma original e eu vou conseguir manter ali as dobras. Então assim, é sempre o meio termo entre modelagem e simulação, né? Nunca vai ser exatamente apenas simulação, porque ele sempre vai ter, às vezes, né, esse tipo de erro aqui na nossa malha de detecção e aí é interessante utilizar o Morph Target. Então agora eu ativo novamente o nosso layer, diminuo aqui e posso voltar a fazer as modificações aqui com os brushes de tecido, né? Então, por exemplo, eu posso voltar aqui e utilizar esse Cloth Twister. Ele vai fazer aqui, né, algumas curvas, né, na nossa malha. Então você vê que novamente, ó, ele está fazendo aqui a detecção e acaba estragando ali, né, o que a gente tem embaixo. Então é sempre interessante utilizar aí essa ideia dos layers para a gente conseguir manter uma qualidade melhor aí da nossa malha, conseguir ajustar isso daí de uma forma mais precisa. E agora que eu tenho aqui alguns detalhes, eu posso voltar aqui no nosso brush de Morph. E aqui eu posso fazer o meio termo, né, entre o detalhe que eu acabei de colocar e aquele Morph Target que a gente adicionou lá no início. Ele vai criar algumas dobras aqui. E aqui a gente pode vir consertando algumas áreas que não estavam tão interessantes. Aí uma ideia também, caso você não queira ficar ajustando isso aqui toda hora, você pode apenas desativar a nossa colisão. E aí você vai ter a opção de simplesmente fazer as dobras, né, ele não vai detectar o que está embaixo. E aí você não vai ter problemas, né, com esse tipo de ajuste. Só que aí, é claro, né, você vai ter que vir retirando depois a malha de dentro do modelo. Então posso agora utilizar aqui o brush de Move, né, o brush padrão, e retirar esse cara aqui de dentro para vir ajustando ele manualmente. Aqui eu posso dar um Smooth mesmo, a gente tem aí a ideia um pouco mais esculpida, né? E é claro, você tem também que fazer isso de uma forma também mais manual, né? Então não é simplesmente fazer dobras aqui, aleatórias. É interessante você pesquisar, né, sobre as dobras das roupas, para você conseguir entender certinho e ainda assim, depois de tudo, né, conseguir vir dando alguns ajustes. Então, com esse ajuste aqui que eu já tenho, né, de dobras que eu acabei de colocar, eu posso criar um novo layer. Em cima dele, né, eu venho aqui dando uma definição um pouco melhor, colocando outras direções ainda assim de dobras, né, a gente conseguir ter uma qualidade mais interessante aí. Então é sempre interessante utilizar os dois, né, não só a simulação, mas também os brushes aí de tecido. E é interessante, né, você vir testando também cada tipo de tecido que você tem aqui, né, cada tipo diferente, para você conseguir visualizar exatamente o que cada um deles fazem, né, para você conseguir aplicar aí no seu modelo. E aí uma ideia também é sempre você testar em resoluções diferentes. Então aqui a gente sabe que o modelo está no máximo, né? No caso aqui em 4 subdivisões, ele está com mais polígonos do que o indicado. E aí quando você estiver trabalhando com brushes, aí sim, até vale a pena você aumentar um pouco mais, né, esse número aqui, para você conseguir ter às vezes uma simulação mais interessante, né? Então esse valor aqui ele não é tão legal você utilizar com a simulação, mas pode ser legal você utilizar com os brushes, né? Isso que pode dar uma qualidade melhor de dobras aí na hora que você estiver passando ele no seu modelo. Também sempre tenta testar a ideia, né, com ele positivo, né, e negativo aqui em cima, segurando o Alt ou então somente ele passando aqui no modelo, né, para você conseguir visualizar novas possibilidades também. E aí, além desses brushes aqui, né, que a gente tem aqui de modificação, que seria os brushes de tecido, a gente tem aqui embaixo também um novo tipo de brush de Smooth, então seria o Smooth Cloth. Nesse caso, o que ele faz é quando você tem aqui, né, o brush de Smooth normal e você quer ajustar
essas bordas aqui. Então imagina que, por exemplo, imagina que essa borda aqui esteja um pouquinho para baixo, né? Mais ou menos aqui assim. E você queira ajustar esse cara, né, utilizando o Smooth. Então você não vai conseguir, porque esse brush aqui de Smooth, né, o padrão, ele não faz o Smooth das bordas, né? Então você teria que utilizar aqui no caso esse Smooth de tecido. E aí sim você vai conseguir fazer o Smooth dessa borda aqui. Isso porque é uma borda aberta, né? Então o ZBrush ele bloqueia, né, esse tipo de Smooth. Só que é sempre legal lembrar que esses brushes todos aqui, eles são derivados, né, de algumas configurações específicas. Então vamos vir aqui na aba de brushes. E aqui na parte de baixo a gente tem uma nova opção dentro de Elasticity, que serve para você converter qualquer tipo de brush aqui em um brush de tecido. Só que é óbvio, né, você não vai conseguir converter um brush de insert, né, ele não vai ter um efeito ali de tecido quando você estiver utilizando ele. Isso aqui não funciona exatamente com todos os brushes, são apenas brushes de edição. E se você quiser saber mais sobre os brushes de edição, dá uma olhadinha no canal aí que tem um vídeo falando especificamente sobre isso. Então, essa opção aqui embaixo, né, de Elasticity, aqui dentro você tem um botão chamado, ou melhor, um slider, né, chamado Simulation Iterations. Então, é interessante porque você consegue utilizar esse botão com qualquer tipo de brush. Então, por exemplo, eu tenho aqui um brush de Move, né, que é o brush padrão, e ele simplesmente vai movimentar a minha malha aqui para cima e para baixo, né, sem nenhum tipo de efeito de tecido. Isso aqui é apenas a movimentação. Então agora se eu colocar esse cara aqui no máximo e tentar movimentar o meu tecido novamente, você vai ver que ele vai começar a processar e vai começar agora a criar dobras, né? Então isso aqui funciona com qualquer tipo de brush de edição e você pode escolher, né? No caso aqui 100%, né, de simulação de tecido ou um meio termo, né, que ele vai considerar ainda assim uma modelagem, mas ainda assim vai ter algum tipo de simulação ali, ó. Você vê que ele está agora um pouco mais sutil. E é interessante, você pode escolher qualquer brush, criar novos brushes, salvar o seu brush para você utilizar em outros projetos também. Agora, sobre o brush de Smooth, né, que a gente consegue fazer o Smooth aqui dessas bordas, isso aqui não é algo específico, né, do brush de tecido, isso aqui já existia antes, né, dentro do ZBrush. Você pode vir aqui embaixo, né, na tabela de Smooth Brushes Modifiers, então você tem essa opção aqui embaixo. E aí você tem aqui essa opção de Minimum Connected Points. Então, isso quer dizer que quando você está com o brush de Smooth padrão, você tem aqui selecionado um tipo de conexão específica para que ele consiga fazer o Smooth. Então aqui está dizendo que ele tem 3. Então para ele conseguir fazer o Smooth, esse Vertex tem que ter no mínimo, né, 3 conexões nele. Então esse cara aqui, ele tem outros 3 vértices aqui conectados nele. Então isso aqui já facilita porque ele sabe que ele vai conseguir fazer esse Smooth. Menos do que 3 você não consegue fazer Smooth nas bordas, porque nas bordas você tem apenas 2, né? Você tem esse cara aqui, aí vem esse cara para cá e esse cara para cá. Então você não tem nenhum outro, né, vindo para cá para conseguir fazer esse tipo de Smooth. Então aqui, ó, se eu utilizar o Smooth padrão mesmo, só diminuir esse cara aqui, colocar 1, então isso quer dizer que tem que ter apenas um único Vertex conectado nele, né, que seria ele mesmo. Então eu vou dar o Smooth agora aqui, ó, e você vê que ele vai começar a fazer esse Smooth para mim. E se eu voltar aqui para 3, então aqui ele não vai conseguir fazer mais o Smooth. É importante você estar com o brush selecionado, tá? Então, se eu simplesmente alterar nesse cara aqui, eu estou alterando dentro do Brush Move. Então aqui no caso eu seguro a tecla Shift para ativar o Brush de Smooth. E aí faço aqui a modificação, no caso aqui para 3 ou para 1. E é exatamente isso que tem aqui no Brush de Smooth Cloth. Então nesse caso aqui, quando eu ativo esse Brush, repara que ele vai aqui para 1. Né? Isso quer dizer que tem apenas uma única conexão. E se eu ativo outro Brush aqui, ó, você vê que ele vai ficar alternando esse slider ali para 3 e para 1. Então essa é a única diferença desse Brush Smooth, tá? Não é nada demais, assim, nada absurdo. É somente isso daqui, é o novo brush que foi adicionado aí com essa configuração específica. E um outro brush também, né, que foi adicionado aqui que é bem interessante, seria o nosso Transpose, né? Da mesma ideia que a gente tem aqui o Transpose padrão, né, que é o gizmo, né, ou até mesmo o Transpose básico. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui com uma máscara essa parte do meio, e se eu utilizar aqui o gizmo no meio, né, diminuindo aqui, você vê que ele vai modificar minha malha, mas não tem nenhum efeito de tecido acontecendo, né? Tá apenas diminuindo a distância entre cada polígono ali. E se eu colocar o nosso Transpose aqui de Cloth, fazer a mesma coisa, você vê que ele vai começar a simular e agora ele mantém, né, algumas dobras baseadas ali na distância entre os polígonos e vai fazer a modificação para mim. Isso aqui, obviamente, acontece porque aqui dentro, né, de Elasticity, você vê que tem uma diferença, né? Quando eu seleciono o Transpose normal, ele vai aqui para 0, e quando eu seleciono o Cloth, ele vem aqui para 100. Então, se eu pegar o Transpose normal e colocar aqui em 100, ele vai fazer o mesmo efeito. Então, basicamente, né, o mesmo brush, o mesmo gizmo, a diferença é que a gente tem o Simulation Iterations em 100% e aqui no básico a gente tem ele em 0. E só para você ter uma ideia geral, né, que é exatamente isso, aqui eu vou colocar nesse Cloth Hook. Então quando eu ativo ele aqui, né, ele vai fazer esse efeito aqui, você vê que ele puxou mais para cima, fazendo aqui as dobras. E se eu pegar agora esse Snake Hook, que é um brush que já existia dentro do ZBrush, e ativar esse cara, ele vai fazer exatamente o mesmo efeito. No caso aqui está com RGB, então ó,
exatamente o mesmo efeito de antes que a gente fez aqui com esse brush de Cloth Hook. Então, exatamente o mesmo brush, a diferença é que a gente tem aqui o Simulation Iterations ligado. Então, basicamente, né, sobre os brushes de tecido seria isso. Sempre lembra aí, né, de trabalhar com os layers, sempre lembra também de não ficar, né, somente dependente aí da simulação, né, que a gente tem aqui no Dynamic. Utiliza a simulação, utiliza um pouco também de brush, utiliza bastante máscara, né, no caso aqui, se você quiser colocar máscara em alguns lugares e fazer a simulação e depois utilizar os brushes, também não teria problema nenhum, né, no caso aqui, ó, posso simular as dobras. E agora com o brush eu venho dando uma direção para essas dobras, né, que eu vou colocar novamente um layer. E posso fazer aqui o direcionamento com as minhas dobras. E no caso aqui, como a minha colisão está desativada, eu posso utilizar o Brush Move e fazer aqui essa dobra aqui, trazendo ela para fora. E depois de tudo ainda eu posso adicionar um novo layer e continuar esculpindo aqui as minhas dobras. Então sempre interessante não ficar dependente somente do brush ou da simulação, vai esculpindo também manualmente. Eu acho que é a forma mais importante aí de você conseguir ter uma qualidade legal no seu tecido. Então basicamente seria isso. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.